Palmeiras, homenageando o Cruzeiro, com a presença do Fernando Praz e do Fábio, e a sua participação agora abrindo o bloco com a Joana de Assis, recebendo. Yes, Joana, yes! Sim, mas antes de fazer um convite, amanhã tem o Arena especial a partir das 2 horas da tarde, com o técnico campeão brasileiro, Marcelo Oliveira. Muito então, imperdível, a apresentação do Alexandre Oliveira. Então, o convite está feito, o programa é imperdível. Mas antes tem Alexandre Oliveira. Quer dizer que amanhã o filho entrevista o pai, o Alexandre Oliveira. Exatamente, né? É um programa em família. Vai ser um programa em Oliveira. Grande Alexandre. Bom, agora eu vou fazer. Vamos lá. Primeiro para o Fernando Praz. É a pergunta do Felipe Pirassoli. Gilson Kleina tem o apoio do grupo para jogar a Série A ano que vem? Eu acho que uma das respostas que a gente mais deu foi essa, né? Todo mundo pergunta isso, acho que já ficou mais do que explícito. Faz o que a gente conseguiu acesso umas 3 semanas, no dia do título também. Só que o jogador vai até um certo ponto, né? A gente não pode ultrapassar os nossos limites, assim como a diretoria tem a função dela e não entra dentro de campo, a gente também vai até um certo ponto. Mas isso é nítido, que todo mundo tá com o Gilson e acho que ele tem condição de ficar para o ano que vem. Em algum momento o jogador é ouvido na escolha de um treinador? Acho que escuta, né? Agora, se é levado em consideração ou não, escuta o que você está falando agora. Se o Paulo Nobre estiver vendo o programa, ele está ouvindo. Mas oficialmente não há nunca uma consulta, uma conversa. Não, oficialmente não. A conversa que tem é do dia a dia, de vestiário, né? Mais com o Omar, que é o supervisor, do que propriamente o presidente. Então, mas se tiver um mínimo de sensibilidade, depois do que eles fizeram no vestiário, né? Em relação ao treinador, se tiver um mínimo de sensibilidade da diretoria, mantém o treinador, mantém o comandante. É duro, né? A gente estava conversando sobre isso outro dia, anteontem, né? Porque... Vocês conversam pra burro, hein? A gente mora na cidade, né, Alberto? A gente se encontra mais do que só segunda-feira. E vai viajar. Porque assim... Isso que você falou, a sensibilidade. E o que ele falou? Eles estão pensando em sensibilidade, eles estão pensando em futuro, eles acreditam, eles acham que há um nível... O que me parece estar faltando é um pouco de celeridade, né? No processo. Né? Mas até que você pensar no que o Palmeiras precisa fazer o ano que vem, eu acho que tem espaço para o Gilson continuar trabalhando. O Palmeiras tem que se preocupar com o Campeonato Brasileiro no ano que vem, vai fazer um Campeonato Paulista e acho que tem um ano para readaptar. Justificaria sair agora. Gilson, deixa o Caio completar a conversa. Claro que o Caio... Porque o Gilson, Kleber, muita gente fala assim, o Gilson é aquele profissional da área, o conceito que o Serginho colocou aqui no bloco anterior, que seria muito legal, que os clubes brasileiros, quando eles trocam de diretoria, então, a diretoria que assume nunca entrou no vestiário, faz bobagem. Claro, parece diretor, parece... E o Gilson tem uma carreira maravilhosa, construída degrauzinho por degrauzinho. Lógico. Há 10 anos ele era lá auxiliar do Abel, foi auxiliar do Abel no Flamengo, depois foi devagarzinho, fez um trabalho maravilhoso na Ponte Preta, e agora vem pro Palmeiras, é do ramo, é conhecedor. Aí teve a história do Bielsa, que é até curioso a história do Bielsa, porque o Palmeiras trouxe a público e achei, depois que a história... Você, no meio de o time conquistar o título, surge essa história do Bielsa, é meio hilário, mas aí vai ao encontro do conceito de gente que às vezes não sabe muito como funciona o futebol. Mas, ao mesmo tempo, depois, tanto o Brunoro como o Gilson, eles tiveram uma postura de homem, de gente correta, né? O teu próprio Gilson disse, se era algo muito diferente, eu entendo, acho que é um direito que o Palmeiras tem. A única justificativa seria você dar uma tacada como essa, sabe? O que não garante sucesso. Não garante nem um pouco. Não garante. A permanência do Gilson com o time reforçado, antes do Gilson, reforçar o time, me parece ser o primeiro passo. Mantendo o Gilson, não é garantia de sucesso. Trazer o Bielsa também não é, pelo imponderável. Aquilo que a Helena falou no bloco anterior, eu e o Serginho estava cornetando um pouco a Helena aqui, né, no intervalo. Porque assim, o imponderável joga muito. Joga demais. Agora, precisa ter a organização, o raciocínio, o que eu vou fazer, como a gente vai fazer.
E aí, às vezes, o campo te contradiz. Não, é óbvio que... O Gilson merece essa oportunidade. Só uma pergunta para os dois. Vocês acham que o Palmeiras está num estágio, para fazer o paralelo com o Corinthians, e que precisa de uma reformulação de elenco? O elenco desgastou, como é o caso do Corinthians, precisa ter arejar e começar de novo, um novo ciclo, ou não? Quer ver que bela resposta? Precisa? Acho que não. Não, e em cima disso que estão falando, eu acho que... Nem reforço? Não, reforço precisa, claro. Em cima disso que estão falando... Não precisa mudar muito. Eu acho que tem que ouvir os atletas, né? Até certo ponto, mas acho que passa muito por convicção. A opinião dos atletas é um dos elementos que a diretoria, com certeza, vai levar em conta para decidir isso. Mas mais do que nunca, eles têm que ter convicção, porque amanhã ou depois, o futebol brasileiro, a gente sabe como é que são os resultados, a cobrança vai vir em cima deles. Então, se tu trabalhar sem convicção, fica difícil de tu sustentar uma linha. Então, acho que eles têm que ter convicção e a gente torce para que essa convicção seja com o Gilson. Não, que eu acho o Caio quer completar essa história do Palmeiras. Já parei de jogar tem 8 anos, então as coisas mudam um pouquinho. Na minha época, nós éramos questionados, sim. Quando um treinador caía, e aí você tinha algumas possibilidades, alguns nomes para assumirem o cargo de treinador, em alguns clubes por onde eu passei, eles chegavam, pegavam os líderes e falavam, escuta, a gente está pensando nesse nome, o que vocês acham? Eu acho que essa relação, essa houve conversa... veto e aprovação? Veto e aprovação. Não, o jogador dificilmente chega e fala assim, esse eu não gosto. Porque vai que o cara vem. Dá uma indireta. E as paredes têm ouvido. E as paredes têm ouvido. E às vezes falam. Alguém acredita que o Rogério Ceni não dê palpite nas contratações do São Paulo? Não, e o exemplo mais recente, Samuel, tá no Barcelona agora. O Barcelona acabou de demitir não. Chegou o fim, talvez, o ciclo do Guardiola, né, que agora dirige o Bayern de Munique, e existiam 2 nomes no mercado. Um era um espanhol e o outro era o argentino. Tinha uma corrente no vestiário do Xavi, Iniesta, que eram jogadores que têm que ser ouvidos, porque construíram a história recente do Barcelona de uma maneira genial, e tinham a preferência do Luiz Henrique, e tinha o Messi, que é só o melhor jogador do mundo, que tinha preferência do argentino. O argentino claro, um cara nascido na mesma cidade do Messi. Aí eu acho que é importante 2 coisas. Contrataram o espanhol, claro. É importante, primeiro, aquilo que o Praz falou, você ter convicção naquilo que você está fazendo. E o segundo é que você saiba a quem perguntar. Então o Fábio tem uma história dentro do Cruzeiro. É um cara identificado, que conhece o ambiente, que conhece a reação do torcedor, que sabe como as coisas funcionam. É um cara que eu chegaria, se eu sou o presidente, e falo assim, Fábio, o que você acha? O Fernando está chegando agora no Palmeiras. Começa uma história muito bonita, mas já é um dos líderes do grupo. Ele, o Henrique, o próprio Valdívia, são jogadores que podem ser consultados. Não é que o que eles falarem vai ser uma verdade absoluta. E nem que o cara que vê tenha que ser camarada deles e não possa tirar do time da mão. Mas é importante essa troca de informação. E aí eu acho que o mais importante, em cima do que o Bob falou, o Palmeiras precisa de reforço, sim. Série B, Série A e Série A. O Palmeiras tem que parar com essa história de entrar em campeonato para ser coadjuvante. O Palmeiras tem que ser protagonista. Para ser protagonista tem que trazer cara que vai aguentar a pressão. O Palmeiras é o ano do centenário, com um estádio novo, então tem uma base, mas tem que injetar cara bom de bola. Para isso, vai aquilo que a gente está falando da administração. Continuidade e conhecimento de mercado. E talvez o Gilson seja o cara que mais saiba o que precisa. Em cima exatamente disso é que vale a gente acrescentar o seguinte. Muito bem, o Palmeiras, por exemplo, é um caso bem emblemático do clube que se organizou. Pegou o Brunoro, que é um profissional, sabe, do assunto, um sujeito equilibrado, um cara competente, que teve um trabalho no tempo da Parmalat maravilhoso no Palmeiras e tal coisa. E chega neste momento crucial da história do Palmeiras, as vésperas do seu centenário, e eles vão e fazem essa lambança, se me permitem a expressão, viu? Que é de ir lá consultar o Bielsa. Ora, Palmeiras até agora, ele tem se escudado num preceito de que o Palmeiras não tem grana. O Palmeiras pegou o dinheiro adiantado, não tem dinheiro para contratar grandes jogadores, não tem dinheiro para gastar à toa, entende? E vai contratar, e vai atrás de um técnico que, sabidamente, antes, todo mundo há de convir que vai pedir uma grana altíssima para vir. Se não tem dinheiro para contratar reforço, se o técnico Gilson Kleiner está funcionando, o time está fazendo uma bela campanha na segunda divisão. Investe em outra frente, né? Pô, vou nem pensar em investir num treinador
a esse custo. Se tivesse com a grana sobrando... Aí que está. E se você diz assim, isso partiu de um presidente apaixonado, amador, não sei o quê, que de repente teve um estalo, falou, vou buscar lá essas coisas. Não, é de um profissional da área, que é o caso do Brunoro. Só para completar uma coisa rapidinho, que era a discussão que a gente estava tendo no primeiro bloco. O futebol é maravilhoso porque ele é imprevisível. É claro que existem algumas decisões que te levam com uma rapidez maior ao acerto. Mas existe receita para o fracasso, sim. E a receita para o fracasso é pagamento de salário atrasado. O Vasco está cansado de ver isso. É não ter continuidade no trabalho. E aí, talvez isso possa acontecer com o Palmeiras. Quer dizer, mudar de treinador toda hora. Ter comando duplo. É você deixar a torcida mandar no clube. O Palmeiras teve isso. Então, esses são alguns detalhes que você está muito mais perto do precipício do que do pódio. E você veja, desculpa, Joana, quando vocês estavam falando em convicção. O Cruzeiro, campeoníssimo, teve convicção para contratar o Marcelo Oliveira, que a princípio tinha uma rejeição por ter sido foi da outra bandeira do Atlético. A torcida ele teve uma rejeição e muitos falavam que pelo histórico dele no Atlético, quando na verdade eu tenho minhas dúvidas se era realmente. É porque o Marcelo, né, não tinha ainda, não tinha. Ele não estava na prateleira certa naquele momento. Um grande título e tal. A desconfiança toda era essa. Não é? Convenhamos. Talvez ele fosse o que é o Gilson Kleina hoje na cabeça de alguns. Exatamente. Aí eu vejo um diretor do Corinthians, se não o presidente, desculpa, eu não sei direito, mas ele dizendo, o Corinthians vai contratar um novo treinador e aqui não tem lugar para apostas. Para experiência. Nós vamos contratar um treinador com lastro, com título. Não deixa de ser uma aposta, porque não há garantia. Sempre é. Eu fiquei imanginando, fosse ele presidente do Cruzeiro na hora de contratar o Marcelo Oliveira. Deixa eu perguntar um negócio pro Fábio. Não tinha ganhado o título, né? Como você explica isso um time? Aí tem aquela discussão, quem é melhor, o Cruzeiro de 2003 ou o Cruzeiro de 2013? Algumas pessoas com contundência, o de 2003 é bem melhor. Agora, tem um aspecto que não foi levado em consideração e que o torcedor cruzeirense e o Bob também vão lembrar disso, que o Cruzeiro de 2003 foi montado em 2002 pelo Vanderlei Luxemburgo. No finalzinho, lembra? E ele chegou no final quase classificando. Lembra que era aquele negócio de classificar os outros? O Cruzeiro desse ano foi montado aqui no meio, quase no meio do ano, sabe? Com uma barca de jogadores. Eu nunca vi isso. Eu falava pro Juliano, o Cruzeiro esse ano não vai, porque eu nunca vi um time que chegar a 20 jogadores, montar um elenco. Mas você sabe o que funcionou, Samuel? O Fábio sabe isso bem, que o Fábio é um dos poucos remanescentes do elenco do ano passado. Ele, o Borges e quem mais? O Ceará. Guerreiro. 3 jogadores. Guerreiro, 2 ou 3. Mas você sabe o que funcionou? Que eu acho que funcionou rapidinho? Só para a Joana fazer a pergunta para o Fábio. É que teve agilidade para trocar quando viu que não ia funcionar. O Diego Souza não vai jogar, precisamos de outro jogador. Esse cara não vai funcionar, traz outro jogador e tal. E teve uma agilidade para montar e aí a coisa encaixou. Na direção, né, Bob? Da direção, porque não era o Marcelo ainda. Mas era o Marcelo. Do Marcelo. O Marcelo teve uma participação importante. Matos, do presidente. Aí é que fala, porque aí a gente não sabe assim, o que vai determinar o sucesso de um time. Mas eu posso dizer com clareza que a filosofia, e aí o Fábio melhor do que eu, que a filosofia do Cruzeiro hoje é outra. O Cruzeiro passou um perrengue aí nos últimos anos e tal, que veio de uma gestão já desgastada, que foi dos Perrella, né, do Alvimar e do Zezé, para entrar um Gilvan que muitos acreditavam fosse ainda verde para o cargo. Um cara que talvez não tivesse maturidade. Aí passa um ano... E o cara consegue, junto com o Alexandre Matos... É que no primeiro ano ele estava meio que aprendendo ainda, né? Pois é, isso. E no segundo ano a coisa encaixou. E aí a gente viu uma postura totalmente diferente, né? Um Cruzeiro que era vendedor... Aí eu acho outra grande diferença, e o que eu espero, e a maioria da torcida do Cruzeiro deve pensar junto comigo, que o título de 2003 foi fim de linha. O Cruzeiro vinha de Libertadores, Copa do Brasil. De 2 em 2 anos o Cruzeiro ia lá e beliscava um títulozinho. Depois de 2003, acabou. Houve uma acomodação. Eu posso dizer vários motivos que eu acho que contratações erradas, vendendo jogador à torta e à direita. Assim. Então aparecia o Ramírez comendo a bola. Vende o cara às vésperas de uma Libertadores e tal. Então eu espero que esse título agora ele seja o começo de uma nova era do Cruzeiro. Porque é um elenco totalmente reformulado. Totalmente. A exceção... E a filosofia do Marcelo entrou exatamente no momento dessa transição que o Marcelo dizia, e a gente teve o Marcelo aqui dizendo de filosofia de jogo. Vamos apostar na velocidade, vamos apostar em gente que tem saúde para dar.
E aí é Everton Ribeiro, é o William, né? É Ricardo Goulart e bota os moleques pra correr. Um treinador que sabe o material que tem e montar o time a partir do que tem. Isso foi muito importante mesmo. Joana de Assis, da galera do Cruzeiro para o Fábio. Estamos cornetando e o Fábio tá ali. Só. Não, porque ele vai entrar no... Tá esperando o cruzamento, né? Mas é a característica dele, ele fica 80 minutos sem jogar, a bola vai lá e pega. E ele deve estar pensando assim, tudo isso é muito legal no conceito, se a bola não entrar, não ganhar o jogo, não mas sem dúvida, esse é o empoderado que joga mais igual o Messi, igual joga que nem o Messi. Sempre o meu objetivo. Vai, Joana. Ô, Fábio, primeiro vou tirar uma dúvida e depois fazer uma pergunta. A dúvida é do Luiz Pessoa. Se o Cruzeiro vai colocar o time titular contra o Vasco da Gama, ele está preocupado. Jogo de sábado no Rio. Bom... Não é quarta, né? Não, quarta é Copa do Brasil. Sábado, mudou para sábado. A expectativa é que jogue quem tiver em melhores condições, né? A gente sempre prioriza, e o Marcelo, desde o começo da competição, foi dessa forma, priorizando sempre, independente do nome que entrar na equipe, o melhor momento para que a equipe pudesse render o máximo possível. E com certeza, quanto o Vasco, não vai ser diferente. Quem tiver melhor vai entrar e com certeza vai dar conta, como deu conta em outros jogos. A propósito disso, eu queria ouvir dos dois. Ela não completou ainda, ela tinha. Desculpe. Só agora a pergunta, que assim, Fábio, no começo do programa o Luiz pergunta da seleção brasileira, mas tem muitas mensagens aqui, não só de cruzeirenses, tá? Que fique bem claro, de pessoas que admiram as suas atuações ao longo do ano. Então, o Vinícius, o André Alemão, o Digão, o Felipe, o William, todos eles têm perguntas nesse sentido, né? O Felipão tem uma declaração, né, que o Júlio César já está garantido, o Jefferson também, então provavelmente a outra vaga seria entre Vitor e o Cavalieri. Então eles gostariam de saber o seguinte, né, o que passa na sua cabeça em dias de convocação, quando você vê que você não é convocado, né, e o que você ouve na rua das pessoas, né, que você, há muito tempo que eu vejo aqui, todo mundo perguntando de você, não só hoje que você está aqui, e se para 2014 você já jogou a toalha, é muito difícil ser convocado. Eu acho que respeitando a todos que estão nesse momento dentro da seleção, todos tiveram uma oportunidade. E você não teve? E eu nunca tive a oportunidade. Eu quero a oportunidade. Independente de estar chegando à Copa, eu acho que seria o mais coerente e o mais justo, como todos os outros tiveram em todas as posições, não somente falando especificamente a posição de goleiro, mas todos que estão dentro da seleção ou tiveram a oportunidade, os que não estão também tiveram essa oportunidade, ou não souberam aproveitar. Mas eu, infelizmente, fui convocado algumas vezes, tem mais de 20 convocações, desde a minha primeira convocação pelo Vasco, ainda em 2003, fui campeão da Copa América. Eu tenho, lógico que quando eu tiver a oportunidade de jogar, eu tenho que sempre pensar em seleção. Pelo Luiz Felipe nunca, né? Não, pelo Filipão nunca tive a oportunidade. Vocês acreditam que goleiro é cargo de confiança? Mas acho que aí a gente não tem a mesma coerência, o mesmo peso. Não, mas você acredita nisso? Na tua vida, o goleiro é cargo de confiança do treinador? Em alguns treinadores sim, mas passaram vários treinadores. Se você, então, se dedicar no seu trabalho e vem se destacando e você não tiver o reconhecimento, que é o ponto máximo da seleção, então não tem coerência. Como é que você vê essa questão? Porque é importante isso que o Kleber levantou. Se for cargo de confiança. Entendi. Porque no cargo de confiança a gente imagina que o Pacto do Princípio. Esses caras são muito parecidos, são todos muito bons. Esse que eu... Agora, tem algo mais aqui. Marcos, Rogério e Dida. Pois é. Ele tinha 3 que são talvez os grandes goleiros das últimas gerações. Ele escolheu o Marcos. O Parreira escolheu o Dida. Por exemplo. Né? Deixa eu voltar àquela pergunta. Mas só para ele se ele... Não, acho que é uma posição diferente, né? Não é igual às outras. E eu acho que, como tu falou, o nível dos goleiros hoje no Brasil está muito alto. Aí eu entro no que o Fábio falou. É difícil falar em injustiça, porque o nível é muito alto. Mas oportunidades, acho que, falando do Fábio, ele teve menor número que os outros, né? Quando ele foi convocado, se não me engano, não jogou. Mas é o que eu falei, tem muita gente boa e seria natural se o Fábio estivesse entre eles. O Serginho, do tempo que eu conheci o Serginho no Pacaembu, para hoje, houve uma metamorfose nessa posição no Brasil. É meio absurdo, não tem? É verdade, eu acho que hoje... É uma profissão, né? Porque futebol tem 10 posições e uma profissão. Normalmente o goleiro era o dono da bola, deixava ele jogar e põe ele no gol. Hoje, você vê, o filho do Fábio quer ser goleiro não só porque
porque o pai joga. Hoje é uma posição de respeito mesmo, de liderança, não é? O próprio Corinthians, quer dizer, eu estou sempre voltando aqui, né? Não tem problema. Mas eu nem percebia. Até a chegada do Cássio vivia uma certa insegurança. O goleiro dá uma segurança total assim, para o resto da equipe. Né? Eu vejo hoje que aqui nem se falou no Fernando Praz, que ele disputou a Série B, mas teria condições totais também de ter chance. Claro, porque são tudo de alto nível, eles estão ali no nível altíssimo. Ele falou posição diferente, eu lembro daquela historinha do Zé Vasconcelos, né? O cara que foi ver o jogo de futebol, pô, todo mundo jogava com o pé, o cara vinha agarrar com a mão, pô. Tá chato, cara! Ele joga de camisa diferente, chato, agarrar com a mão. Ai, meu Deus, não nasce nem grama, né? Pra gente encaminhar esse fim de bloco, o Helena estava na fila aqui pra... Dom José Cavaca, onde o goleiro é tão desgraçado que até onde ele pisa não nasce grama. Mas se não for, a gente acredita, também não tem problema. O quê? Não, nada, vai. É Dom José Cavaca. Sim, senhor. Não, que não nasce grama. Segue o jogo. Naquele tempo não nascia. Era careca aquele pedaço do goleiro. Vocês dois são campeões. O pessoal está reclamando aí muito, com toda razão, da falta de uma pré-temporada adequada, férias e tal coisa. Vocês são a favor de que o Palmeiras e o Cruzeiro abreviem as férias, pelo menos, dos principais jogadores, para que ele possa ter uma pré-temporada mais adequada para o ano que vem? Especificamente, o Cruzeiro, não precisa, 2, 3 anos, a gente já tem esses Campeonato 30 dias de férias e uma pré-temporada aí com um tempo hábil aí para conseguir preparar muito bem esse alicerce para o restante da temporada. Então, nós temos aí praticamente 30 dias de pré-temporada. Então, a preparação física pode ser trabalhada muito bem, sem nenhuma correria, prejudicando o atleta, que já tem que, na sequência, entrar em campo e aí pode ocorrer as lesões. Então, o Cruzeiro, e lá em Minas, o campeonato é menor. Mais curto, Então, a gente já tem esse fator muito positivo, que é um fator que, com certeza, agrega uma evolução muito grande no nosso trabalho. E aí a gente conseguiu... Chega mais inteiro agora. Exatamente. Dentro disso aí, também na parada da Copa das Confederações, elaborar um trabalho nos Estados Unidos também para dar essa sequência para o restante do ano. Fala, Praz. Então, nosso caso é um pouco mais complicado, porque se a gente entrasse de férias agora, depois do jogo que a gente receberá o troféu em Campo Grande, vai ser dia 23, eu acho. Um mês de férias, corrido, que é o que você tem que dar, fica praticamente naquele período de festas. Mas a gente tem uma semana a mais de preparação, porque a Série B acaba uma semana também, né? A gente tem 17 dias até o primeiro jogo. E é uma pré-temporada, acho que atípica esse ano, porque é uma pré-temporada para 4, 5 meses, né? Depois tem a parada da Copa, mas... O Fábio falou, leva muita vantagem quem tem o Atlético Paranaense é um exemplo esse ano, e coincidência ou não, os dois clubes de Minas, que tiveram mais tempo para preparação, tiveram resultados impressionantes, né? Tiaguinho, é Simples Desejo agora, é isso? Exatamente. Então, Simples Desejo. Simples assim. De curtir um som.